Oi, 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 pessoal! Sejam bem-vindos a essa live regada a muita tosse, me recuperando de um resfriado. Conforme vocês forem entrando, vai dando aquele oizinho pra mim. Já tem gente aí assistindo, vai me dando um oizinho aqui nos comentários para eu saber que vocês estão me vendo bem, que vocês estão me ouvindo bem. Oi, Júlia! Seja bem-vinda! Viva! A galera tá chegando aí. Gente, em primeiro lugar, gratidão por estarem comigo aqui mais uma vez em uma live. Eu tô gostando dessa brincadeira aqui de fazer live. E no dia de hoje eu acho que a gente vai falar sobre um tema que eu acredito ser de uma importância fundamental nesse processo de buscar a sua melhor versão, no processo de desenvolvimento pessoal, no processo de alcançar um lugar de mais paz, de mais plenitude, de mais contentamento na sua vida. Então, sejam muito bem-vindos. Essa live ela vai durar mais ou menos meia hora e a gente ainda tem uma meditaçãozinha no final. Estou aqui com os meus dedinhos cruzados para que a internet seja boazinha com a gente, para que a gente possa ter esses 30 minutinhos aí juntos, sempre olhando na direção das pessoas que a gente quer ser, né? Da pessoa que a gente sabe que a gente tem potencial para ser. E antes da gente começar, eu quero, assim, só para eu saber em que pé que a gente tá, eu queria que vocês... todo mundo aí tá dando curtida, tá dando coraçãozinho. Nesse momento eu quero que vocês só curtam, apenas curtam quem de alguma forma é maluco por ter o controle das coisas e quer que tudo seja sempre do seu jeito. Então, quem tiver essa semelhança com esta que vos fala, deem apenas curtidas aqui para mim, para eu ver um monte de gente curtindo. Que bom, né, gente, que eu não tô sozinha nessa maluquice de querer que a vida esteja totalmente sob nosso controle. E agora, para de dar curtida e só dá coraçãozinho quem é que tá enfrentando alguma dificuldade ou algum desafio relacionado à falta de controle sobre os acontecimentos da sua vida neste momento, né? Quer dizer, quem acabou aí de, nas minhas palavras, apenas são minhas palavras, a sensação que me dá quando alguma coisa desse tipo acontece putz, a vida tá me passando uma rasteira. Então dá coraçãozinho aqui pra mim quem estiver enfrentando algum tipo de desafio nessa área, nesse momento da sua vida, né? Os coraçõezinhos aí vão chegando, né? Gente, assim, talvez a melhor forma da gente começar o nosso papo de hoje seja eu explicar um pouquinho de por que eu resolvi fazer essa live. Na verdade, assim, eu tô amando fazer essas lives, eu tô, assim, pra mim é um prazer muito grande poder estar com vocês e eu resolvi fazer essas lives aqui no Face, porque entre Face, Hangout do YouTube e Instagram, eu acho que o Face é o que melhor proporciona uma interação aqui entre a gente. A possibilidade de depois baixar essa live, subir para o YouTube. Então, tem uma galera aí que eu sei que tá bem brava porque eu não tô fazendo live no Instagram, eu tô fazendo aqui no Face, mas é por esse motivo. Então, vamos tentar aqui aproveitar o melhor de cada ferramenta e eu acho que a live do Face, ela tem isso, assim, que é algo que me seduz bastante. E a possibilidade de eu estar com vocês, de eu estar aqui conversando, Joana, Juliane, Irene, Ruth, gratidão por estarem comigo. É sempre muito gostoso para mim poder estar presencialmente, né? O mais presencialmente possível com vocês. Se vocês acham que vocês podem beneficiar algum amigo através dessa live, marca o seu amigo nos comentários ou compartilha essa live com ele, porque eu acho que vai fazer bastante sentido tudo que eu tenho para compartilhar com vocês. E a história dessa live é justamente uma situação que aconteceu comigo e que me trouxe essa sensação, exatamente essa sensação que eu tô falando para vocês, que é a sensação de que a vida tá me passando uma rasteira. Puta que pariu, que saco, por que isso tá acontecendo nesse momento? Então, assim, antes da gente começar qualquer coisa, eu quero que vocês saibam que hoje,
Não era para eu estar fazendo essa live com vocês. Era para a gente estar começando a experiência. E se você não sabe do que eu estou falando, em que planeta você vive? Porque eu estou falando disso já faz um baita tempo. Então, se você ainda não sabe o que é experiência, se você ainda não se inscreveu para a experiência, vai lá no www.aexperiencia.com.br. Se tiver aí a galera, os despertos, participando, coloca o link para mim aqui nos comentários para a galera já ir acessando e se inscrever para a experiência que era para estar começando hoje. Não está começando hoje. Por que que não está começando hoje? Porque a vida acontece, né? Então, o resumo do resumo, que eu não vou entrar muito em detalhes aqui porque eu quero que a experiência seja uma surpresa para todo mundo, é que a gente teve contratempos de ordem técnica que, na verdade, se a gente for olhar agora, né, que tudo aconteceu, fica muito mais fácil, se a gente for olhar lá no mapa do mês, já tava na cara que não ia dar certo, no céu do mês, que não ia dar certo a experiência começar no dia de hoje, mas a verdade é que tava tudo pronto, né? A nossa equipe, enquanto organização, estava todo mundo preparado para isso, eu estava com todos os e-mails escritos, estava tudo super certinho para acontecer, e aí, exatamente uma semana atrás, na verdade amanhã vai estar fazendo uma semana, a gente se reuniu e falou, não, a gente vai ter que atrasar o início da experiência, mas vocês estão recebendo aqui em primeira mão a data e o horário de início da experiência. Vai ser no dia 6 de julho, exatamente daqui a 15 dias, 15 dias, né? Dia 6 de julho, às 8 horas da noite. Então, hoje era pra gente estar começando a experiência, a gente não está começando, mas a gente está marcando, então, o início de uma contagem regressiva de 15 dias para o início da experiência. Então, quem ainda não se inscreveu, vai lá e se inscreve. E quando aconteceu este episódio, né, essa rasteira da vida, né, como vocês estão ouvindo o Gael, né, porque é justo na hora que eu começo a live que ele começa a treinar para ser o próximo baterista, assim, do século 21. O que acontece é que quando uma situação dessa acontece, quando você está super preparado para que uma determinada coisa role e essa coisa não rola, a sensação que me vem, e aí assim, coloquem aí coraçõezinhos, quem estiver compartilhando comigo dessa sensação e dessa percepção, cara, como é que o que eu fiz para merecer isso, né? Tipo, que saco, por que que isso tá acontecendo? É sempre aquela preguiça, aquela coisa, puta, que bosta, não tinha que estar acontecendo desse jeito. A minha mente diz que tinha que estar acontecendo de uma forma diferente, né? E o que eu percebo do meu próprio processo e que eu acho que pode ser útil de compartilhar com vocês, eu tenho percebido ao longo dos últimos anos que esse momento de mimimi existencial, né, esse momento de vitimização, esse momento de saco cheio com a vida, esse momento de brigar com Deus, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que eu gostaria que acontecessem, esses momentos de mimimi existencial, eles têm durado cada vez menos. Ao ponto das pessoas que trabalham comigo até me dizerem isso, né? Então, uma das pessoas que trabalha comigo na semana passada, na hora em que a gente estava aí resolvendo todo esse pampeiro da experiência de tudo isso que tinha acontecido, o Wesley tá me mandando tomar água. Wesley, eu esqueci minha garrafa de água lá embaixo. E agora o Ricardo já foi dar banho no Gael, mas eu aguento. Mas muito obrigada por se lembrar de mim. Uma dessas pessoas virou para mim e falou assim, nossa, eu quero te agradecer por você estar sendo tão compreensiva. E assim, gente, a gente sabe, né, quem a gente sabe das nossas dificuldades, a gente sabe das nossas deficiências, e eu nunca fui a pessoa compreensiva, né, esse cara não sou eu, né, eu sou aquela que fala que as coisas deveriam estar acontecendo de uma forma diferente, que muitas vezes busca culpados pelas coisas não estarem acontecendo do jeito que eu gostaria que tivessem acontecendo, e quando eu recebi esse feedback, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, cara, é verdade, né? Eu preciso reconhecer em mim isso, né? Que eu tô conseguindo voltar para esse centro
o mais rapidamente possível, né? Que eu acredito que seja muito a minha visão da espiritualidade. Quando eu falo de espiritualidade, claro que eu tô falando aqui de um corpo energético, claro que eu tô falando de chakras, claro que eu tô falando de mantras, claro que eu tô falando de orações, de vibrações, de guias, mas mais do que isso, eu sinto que a minha missão nessa vida é uma missão de levar a espiritualidade que pode ser aplicada à vida cotidiana. Que numa situação como essa que eu tô vivendo, que eu vivi, se resume a isso, né? Então tá, então o imprevisto acontece, eu fico puta, mas eu me pego no pulo, não precisa ser desse jeito, eu tenho ferramentas, eu tenho habilidades que eu desenvolvi ao longo dos últimos anos para que eu volte para o meu centro o mais rapidamente possível, para que eu não desconte a minha frustração em cima de outras pessoas, porque no momento em que algo foge do seu controle, você é um puta de um grosso, de um escroto com as pessoas, que no meu caso, né, com as pessoas que trabalham comigo, ficar descobrindo, nossa, mas de quem é a culpa, só para poder apontar o dedo na cara e falar você falhou, isso é simplesmente você se livrar do seu lixo emocional, né, aquilo que você não suporta sentir e descarregar em cima de alguém que, no fundo, claro que não gostaria que tivesse acontecido isso, né? Então eu resolvi fazer essa live porque eu acredito muito, primeiro que eu não queria deixar passar em branco dia 22 de junho, às 8 horas da noite, eu estava preparada para a experiência, eu não quis deixar isso passar em branco, e num segundo momento, porque eu acho que talvez eu tenha aí alguns passos para compartilhar com vocês, passos muito objetivos, passos que fazem muito sentido na minha vida e que tem me ajudado muito a abdicar, na verdade, dessa necessidade de controle. A Alessandra Puglia tá aqui, amigaça, tá trabalhando com a gente, e ela deu a ideia, inclusive foi ela que deu essa ideia, falou, cara, talvez seja uma ótima oportunidade para a gente fazer uma live sobre isso, para que você possa compartilhar o que é que faz sentido, né? Porque quando vocês falam, nossa, caramba, parece que você tá falando comigo, eu também tô passando por isso. Gente, a gente tá sempre passando pelas mesmas coisas. Os dramas humanos, os desafios humanos, eles são sempre os mesmos, né? A gente sente todas as mesmas coisas, só sente em momentos diferentes, né? Então, eu tenho certeza de que ao longo da live de hoje, todo mundo vai sair daqui com pelo menos 5 habilidades novas, né? Ou 5 passos, ou 5 chaves, ou 5... Não acho que seja segredo, porque não vai ser novidade para ninguém o que eu vou compartilhar aqui, mas eu acho que talvez seja um caminho, né? Um caminho para aprender a fluir com a vida. E no final da live de hoje eu vou conduzir uma meditação para que a gente entre nessa vibe do se deixar conduzir pela vida, de entender que tudo aquilo que acontece tem um propósito maior, obedece a uma lógica superior que a nossa mente física não é capaz de apreender e que, na verdade, tudo isso que eu vou compartilhar com vocês são coisas que a gente pode aprender, né? O Portal Despertar, que é o nosso queridinho, né? A gente brinca que é o Netflix da espiritualidade, em que toda semana a gente tem conteúdo relacionado ao autoconhecimento e ao desenvolvimento pessoal, nada mais é do que isso, né? Um lugar onde a gente ensina ferramentas para que qualquer pessoa, independentemente do nível de espiritualidade, independentemente se a pessoa é médium, se não é, se medita, se não medita, consegue construir um caminho um pouco mais estruturado, uma ponte entre a pessoa que eu sou hoje e a pessoa que eu quero ser um dia, né? Então, é isso que vai acontecer aqui ao longo da noite de hoje, tá? Eu falei para vocês de um caminho estruturado. Então, assim, a primeira coisa que eu penso quando acontece a desgraça, né? Então, alguma coisa saiu muito do planejado e isso foi algo que eu coloquei em prática, inclusive no ano passado, né? Depois que aconteceu tudo isso, eu fiquei pensando e eu falei assim, cara, quando foi a última vez, né, que eu tive essa sensação do puta que pariu, que saco, a vida tá vindo me passando uma rasteira, as coisas não deveriam estar acontecendo dessa forma. E foi em outubro do ano passado, quando depois de muito
tentar organizar e muito me planejar, eu consegui finalmente me organizar para ir para Disney. A primeira vez que eu estava fazendo uma viagem com um pouco mais de tranquilidade financeira, de poder ir para Disney, levar o Gael para Disney, poder estar lá com o Ricardo. Eu tinha ido para Disney quando eu era muito nova, né? No dia da nossa viagem chegou o furacão, o Matthew chegou na Flórida, né? E aí a gente ia viajar na sexta, a gente acabou viajando só na terça-feira, demoramos 26 horas para chegar em Orlando e ter me lembrado disso foi muito interessante, porque o mesmo pensamento que eu tive naquele dia, quando aconteceu tudo isso, quando o voo foi cancelado, e aí a gente teve que fazer um puta de um pinga-pinga para chegar em Orlando, foi o mesmo pensamento que eu tive quando aconteceu esse fato relacionado à experiência, que foi, existem infinitas possibilidades. Né? Eu sei que quando a vida vem e passa uma rasteira na gente, a gente entra, né, num lugar de vazio em que a gente não tem planos para aquele vazio, né? A gente não tem planos, a gente não sabe direito como agir, a gente não tem repertório de resposta, eu não sei o que vem pela frente. Então a gente vivia numa ilusão de saber o que vinha pela frente, de saber o que ia acontecer em seguida, e de repente essa ilusão ela é arrancada das nossas mãos e a gente é colocado num lugar em que eu não sei. E eu sei que esse vazio, digamos assim, do que vai acontecer, como é que vai ser agora, quando que eu vou conseguir fazer a experiência acontecer do jeito que eu queria e etc e tal, ele é extremamente perturbador, né? É um lugar, né? Um estado de ausência, né? Não tem onde a gente se apoiar, não tem nenhuma referência do que vai acontecer em seguida. Essa é a sensação, né, gente? Todo mundo aqui, quem compartilha aqui comigo nos comentários, né? Todo mundo, quando se sente desamparado, quando sente que está tomando uma rasteira da vida, vem essa sensação. Eu não tenho no que me amparar, é perturbador, eu não sei o que vai acontecer. Só que eu queria lembrar para vocês que era exatamente esse estado que eu vou chamar de não materialidade, porque assim, ainda não se materializou alguma coisa na qual eu me apoiar. Então eu não sei qual é a data que eu vou conseguir fazer a experiência acontecer. Na hora que aconteceu, tá, gente? Quem tá chegando agora, a experiência começa no dia 6 de julho, às 20 horas. Mas no momento em que você toma a rasteira da vida, no momento em que você recebe aquela notícia de que o voo foi cancelado, você não sabe, nossa, mas como que eu vou fazer? Que avião que eu vou pegar? Vai ser noturno? Vai ser diurno? Vai ter escala? Será que eu vou conseguir? O que vem em seguida? Não tem nada materializado ainda, não tem nada no que você se apoiar. Esse estado de pré-materialidade, vamos chamar assim, ele é exatamente o estado que antecedeu a criação do universo. Porque antes do universo ser criado, o que existia era esse vazio, mas é um vazio cheio de potencial. Né? Quando a gente toma a rasteira da vida, a gente toma a rasteira da vida e a gente tem essa percepção de que a gente está tomando a rasteira porque a gente estava contando com o ovo no cu da galinha de que aquilo ia acontecer. Então, quando você tira algo que para sua mente ia acontecer e você fica no, cara, eu não sei o que vai acontecer, você pode olhar isso tanto pelo lado do vazio, de meu, não tenho onde me apoiar, como você pode olhar pelo lado de meu, tudo pode acontecer. Eu tenho infinitas possibilidades. E essas infinitas possibilidades, elas podem até fazer com que vai acontecer seja melhor ainda do que a minha mente tinha criado. Né? Compartilhem para mim aqui se vai fazendo sentido para vocês essas ideias, né? Porque assim, existem infinitas possibilidades. Quando a gente escolhe uma delas para colocar todas as nossas forças, a gente está simplesmente excluindo todas as outras possibilidades. E numa dessas, e quem me segue já faz algum tempo, desculpa eu ser repetitiva em alguns exemplos que eu dou, mas é porque são exemplos muito fortes de um ex-paciente meu que a vida passou uma rasteira nele quando ele perdeu um voo para São Paulo para uma reunião importantíssima que ele teria, e esse voo caiu e morreu todo mundo, e o cara não estava dentro, porque a vida passou uma rasteira nele. Então assim, uma pergunta que eu acho que vocês podem se fazer nesse momento. E uma pergunta que eu me faço nesse momento é,
Uma pergunta que vem das ferramentas, de uma das ferramentas das barras de acesso, que é uma forma muito maluca e muito potente de entender a vida e os processos humanos, que é o que mais é possível? O que mais é possível? E uma outra frase, né? O que de bom pode vir disso que nesse momento eu não estou conseguindo enxergar? Né? Essa eu acho que é a primeira pergunta de empoderamento que para mim faz sentido. Porque quando a vida te passa uma rasteira, quando você está totalmente focado em fazer uma coisa acontecer e de repente a vida vem e te passa uma rasteira e você, nossa, não vai acontecer do jeito que eu tinha imaginado, não vai acontecer do jeito que eu me programei, a gente tá, na verdade, a gente se sente desempoderado, né? A gente se sente sem força, a gente se sente sem poder. E aí, quando a gente se faz essa pergunta, o que de bom pode vir disso que eu não estou conseguindo enxergar nesse momento? A gente se empodera de novo, né? Peraí, eu vou afiar os meus olhos e eu vou colocar um foco nos meus olhos para que eu seja capaz de enxergar infinitas possibilidades dessa não materialidade. Então, esse seria assim, o primeiro comportamento que eu tenho para não ficar maluca, né? É assim, infinitas possibilidades. É a primeira coisa que eu penso, infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades, aquilo que a minha mente estava projetando é apenas uma possibilidade, existem infinitas possibilidades. Eu repito isso muitas vezes e eu fico me perguntando o que de bom pode vir disso, né? O que de bom, o que mais é possível, além daquilo que a minha mente tinha projetado como a melhor das realidades, tá? A segunda coisa que eu faço eu acho assim, as pessoas que têm senso de humor, elas são mais felizes, né? Então, as pessoas que riem de si mesmas, porque assim, gente, a gente enxerga a vida como tudo é muito sério, né? Tudo é muito sério, a gente enxerga a vida com, a gente dá um peso para as coisas absurdo, né? E quando a gente para olhar para a vida e a gente fala assim, cara, na verdade, isso é uma brincadeira. Quando a gente olha para a vida como uma grande brincadeira, e isso foi algo que me veio muito e que eu aprendi muito me tornando mãe, né? Porque a maior das desgraças para uma criança pode ser transformada numa grande aventura, né? E quem aí não assistiu, né? Não sei quem pode não ter assistido esse filme, mas é um filme maravilhoso, um filme que faz assim é um banho na alma, assim, né? De amor, de bondade, de coisas boas, que é A Vida é Bela. É exatamente isso que acontece, né? Ele transforma o campo de concentração da Segunda Guerra Mundial numa grande gincana para o filho dele, né? Então, na verdade, gente, assim, se a gente enxerga a vida, né, com muita seriedade, quem é a pessoa séria, o cara sério que enxerga tudo, nossa, é tudo muito sério, é tudo muito grave, é tudo muito perigoso, esse é o ego. E aí eu faço esse exercício de olhar para o meu ego e falar assim, meu, você está preocupado com a opinião de quem? Porque o ego é com isso que ele se preocupa, né? O que vão pensar de mim? Então, quando eu tomo essa rasteira e a experiência não vai acontecer no dia, putz, meu, o que eu vou falar para as pessoas? Né? Putz, meu, é sempre o ego, né? Pro coração, pra alma, para esse encantamento que nos habita, tudo é uma grande aventura, né? Tudo é uma grande busca por beleza, busca por realização, busca por encantamento, né? O ego é que se defende, enxerga tudo com muita seriedade. Então eu, que sou extremamente viciada em tirar um barato de mim mesma, a primeira coisa que eu me pergunto é, cara, se eu pudesse rir dessa situação, assim, se não fosse uma desgraça, né? Se não fosse a vida me passando uma perna, e eu olhasse para essa situação e eu fosse capaz de rir dessa situação, por que eu riria? Né? Ou seja, de que modo que eu posso tirar barato da minha própria cara? Né? De que modo que eu posso tirar um sarro dessa situação? Porque eu acho que quando a gente enxerga a situação do ponto de vista do meu, olha só que universo piadista, não? Seu danadinho. E a gente estabelece, isso vem de uma leveza maior. Isso tira o peso sério, o peso concreto, o peso que deixa tudo mais denso, né? Quando a gente adota essa postura de, meu, que piada, né?
Pô, me planejo inteira, fico lá 350 anos escrevendo e-mail para experiência, e na hora que eu vou sentar e que é só tudo acontecer, não, a gente vai ter que atrasar 15 dias. Tipo, cacete, né? É piada, só pode ser piada. Então, me sintonizar com essa visão um pouco mais leve, um pouco mais fluida, de que nada é tão sério assim. Isso dá uma leveza que eu acho que transforma o nosso sentimento sobre aquilo que está acontecendo. Esse seria o meu segundo momento, nessa transmutação, né? Nessa transformação de uma desgraça numa oportunidade. A terceira coisa, e talvez essa seja, aí começa a ficar um pouco mais desafiador, né? E na minha visão é desafiador. Esse é o meu desafio, né? Talvez eu esteja aí projetando em vocês um desafio que é meu, mas é o meu desafio. O meu desafio é confiar. E confiar, gente, não é acreditar que vai ficar tudo bem. Confiar é acreditar que está tudo bem. Já está tudo bem, né? O controle, né? Pessoas que têm essa necessidade de controle, né? É como eu e como muitos de vocês, que a gente é todo mundo farinha do mesmo saco. A gente vai ficar, assim, esse controle, ele pressupõe frieza, né? Ele pressupõe um distanciamento, ele pressupõe uma apatia em relação ao que está acontecendo. E, inclusive, para os despertos, a nossa masterclass da semana que vem, do dia 29, é justamente sobre autocontrole, né? Mitos e verdades, né? Sobre o autocontrole, porque eu acho que é uma grande pegadinha a gente colocar tanta energia no autocontrole, porque o controle, ele pressupõe um estado de não fluir. É o oposto do fluir com a vida, né? O controle da mente, né? Ele pressupõe assim, qualquer energia a mais que entre nesse sistema vai romper, né? Vai virar uma casca rompida, o copo ele vai rachar inteiro, né? E aí a gente vai, na verdade, perdendo esse estado natural de fluência com a vida e de fluir com a vida. E eu gosto muito, gente, de me amparar sempre nos processos da naturalidade, da natureza. Então, assim, o planeta Terra não fica se controlando para se poupar no inverno. A vida, eu acho que ele é um eterno se jogar, né? É um eterno se arremessar. E essa confiança, pessoas controladoras, elas estão sempre muito nervosas, né? Porque o tumulto interno, ele tá escondido, né? Mas existe um tumulto interno e se as coisas saírem do esperado, uma grande carga emocional vai vir à tona, né? Pessoas confiantes, pessoas tranquilas, elas estão sempre relaxadas. Porque elas não precisam criar tantas expectativas, né? Em relação às coisas. Elas podem esperar que a vida mostre ao que veio. Elas podem esperar que os fatos se desenrolem. E diante dos acontecimentos, elas vão se posicionando porque tá tudo bem. A imagem que me vem é como se fosse assim, você se jogar de paraquedas, né? Sabendo que na hora que você quiser, você vai puxar aquela cordinha, aquela porra vai abrir. Eu nunca vou pular de paraquedas na minha vida. Eu morro de medo de paraquedas, porque eu não confio que aquela mochilinha de plástico vai abrir. Cara, você tá se tacando de lá de cima, né? Então, por isso que eu falo que desenvolver essa confiança é o meu maior desafio, né? Mas eu tenho uma frase, eu tenho um mantra que eu vou compartilhar com vocês e que é um mantra, uma frase especialmente poderosa para mim, e isso pode servir para vocês ou não, esse mantra, mas o meu mantra é: tudo segue de acordo com a perfeita ordem divina. E quando eu falo divina, eu não estou falando de um deus, de uma religião específica, nem estou falando de um cara barbudo, não estou falando nada. Estou falando da sensação de que existe uma inteligência superior acontecendo e tudo segue de acordo com essa inteligência superior, né? A madrinha do Ricardo tem uma frase que fala assim, ela é bastante católica, né? Então ela fala: Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que diz, né? Então, quando eu me reconecto com isso, de que
tudo acontece de acordo com a perfeita ordem divina, né? Eu me lembro de que eu não sei de nada sobre as coisas, né? A gente está num universo de 14 bilhões de anos e eu tenho 38. Como é que eu quero saber que a experiência devia ter começado hoje e não daqui a 15 dias? Né? Como é que eu quero saber que o melhor para mim teria sido isso, que o melhor para vocês teria sido isso? Então, tudo segue de acordo com a perfeita ordem divina. Esse seria o meu terceiro momento desse processo. E aí é um passaporte para o quarto momento, que é me lembrar que a mente mente. Né? A mente mente, e é muito importante que a gente lembre sempre que a mente, ela foi feita para servir. Ela não foi feita para governar a nossa vida. E aí a gente entra num baita de um ninho de rato, em que a gente pode ficar horas aqui, mas como que eu faço para saber o que é a mente, o que é o coração? Pessoal do Portal Despertar, a gente tem um podcast maravilhoso sobre isso, falando, né, como que a gente faz um podcast da Gaiana, amiga, amada, querida, irmã de alma minha, falando como que a gente pode se conectar com essa voz do coração, que é simplesmente, gente, leva atenção para o cérebro. Observa o mundo à sua volta. Olha como que você se sente quando você observa o mundo à sua volta através da energia concentrada na cabeça. Agora desce essa energia para o coração, sente essa energia para o coração, leva toda a sua atenção para o coração, enxerga o mundo através do seu coração. O coração, ele inclui todas as infinitas possibilidades. A mente é que segrega, a mente é que diz que não deveria ser assim, a mente é que julga o tempo todo que as coisas estão erradas, né? O coração, ele inclui as possibilidades. Então, quando você toma uma rasteira da vida, o seu coração, ele olha para aquela rasteira e fala: ah, que interessante isso ter acontecido. O que será que vem disso? Né? É muito mais fácil da gente se conectar com as infinitas possibilidades se a gente foca a nossa atenção no nosso coração e não na nossa mente. O problema é que a gente vive todo mundo dentro da mente. Só que eu quero lembrar para vocês que a mente é só um dos nossos 4 corpos que existem na tridimensionalidade. A gente tem o corpo físico, a gente tem o corpo mental, a gente tem o corpo emocional e a gente tem o corpo energético. E a nossa batalha no sentido de desafio enquanto seres humanos, é a gente buscar um alinhamento desses 4 corpos. Quando a gente vive dentro da nossa mente, a última coisa que existe é alinhamento. A gente está alimentando um único corpo, que é o corpo mental, através dos processos intelectuais, através do julgamento de tudo que existe entre certo e errado. E quem acha que tá nessa vibe, galera, se inscreve na experiência, porque a experiência ela é uma jornada de alinhamento energético. Entrar nesses 4 corpos, o Eduardo está falando, são 7 corpos. Eduardo, os 4 corpos é dentro da vertente da bioenergética, tá? Desculpa. Tem vários entendimentos, assim, na verdade existem muito mais do que 4 corpos, mas aqui na realidade tridimensional, em bioenergia, a gente fala de 4 corpos ditos inferiores, que são os corpos que lidam diretamente com a matéria. A gente tem centenas de corpos, né? Mas aqui na tridimensionalidade são 4: o corpo físico, mental, emocional e energético. E quando a gente está só na nossa mente, quando a gente está só alimentando a nossa mente, quando a gente está só prestando atenção no que ela fala, né? A gente está excluindo, a gente não está incluindo. Então é sempre interessante essa pergunta, né? A pergunta desse 4 momento, desse processo de voltar para o centro, né? Qual é a certeza inabalável que eu tenho que faz com que isso seja um problema? Tipo, no que eu acredito tão veementemente que eu encaro isso que está acontecendo nesse momento como um problema? Qual é a minha certeza inabalável, né? E o quinto, né, passo, e aí acho que vai fazer muito sentido para vocês que forem participar da experiência junto comigo, que é a certeza de que a experiência é tudo o que há. Vocês vão ouvir muito essa frase, né? O que significa dizer que a experiência é tudo o que há? A realidade, ela representa aproximadamente 10% daquilo que existe na nossa vida.
Os outros 90% é a interpretação que a gente faz disso, é a interpretação que a gente dá para a nossa realidade, é o verniz que a gente coloca em cima desses 10% que é o que acontece. Né? Por isso, quando eu falo, e eu falo muito isso, e as pessoas elas se interessam muito por isso, até por causa da física quântica, a teoria dos multiversos, a teoria das cordas e etc e tal, como que eu crio a minha realidade? Como que eu faço para criar a minha realidade? Como assim eu crio a minha realidade? E antes da gente entrar numa perspectiva quântica, porque eu não tenho esse chip implantado em mim ainda, eu vou para esse lado muito do que eu enxergo da realidade, né? Eu não consigo dar uma aula de física quântica para vocês, mas eu consigo explicar que a gente cria a nossa realidade o tempo todo dando significado para as coisas, porque as coisas em si, elas não têm significado. É o significado que a gente dá. A experiência não vai começar no dia 22 de junho porque aconteceu um problema super sério técnico. Ok, isso é um problema ou uma oportunidade? E quem é que vai dizer que eu estou errado se eu escolho enxergar como uma oportunidade? Se eu enxergo como um problema, eu vou fechando portas. Porque isso não pode acontecer, aquilo não pode acontecer, e eu vou entrando nessa vibe do controle, né? Quando eu resolvo abrir as portas, eu falo, cara, isso é uma oportunidade. O Ricardo, ele me chama de alcoviteira. Né? Porque quando alguma coisa dá errado, o que eu faço? Eu viro a louca da fila do banco. Então eu tô em algum lugar, na fila do banco, do mercado, da padaria, eu começo a prestar atenção em todas as conversas que todas as pessoas falam. Porque eu falo, cara, o que pode vir disso? Isso está sendo uma oportunidade de alguma coisa ser transformada na minha experiência, porque tudo é experiência. A experiência é exatamente tudo que existe é experiência. Esse experimentar, né? Então, e eu acredito, gente, e isso é muito bonito, assim, e eu chego até a me emocionar quando eu penso nisso, porque a gente fala, né, dos alquimistas, que os caras, eles descobriram a pedra filosofal, que era uma substância que transformava o chumbo em ouro, o chumbo, que é um metal super pesado e denso, no ouro, que é um metal nobre e brilhoso, e brilhante, reluzente. Eu acho que isso é uma metáfora. Eu acho que isso é uma metáfora, sabe? Eu acho que o autoconhecimento e o poder da escolha de como eu resolvo enxergar a minha realidade, isso é o que transforma o chumbo em ouro. E o que é o chumbo? É o problema. O que é o ouro? O ouro é a oportunidade. Quando eu coloco em prática esses passos que eu tô falando para vocês, e eu de repente viro e falo, cara, que bom que a experiência vai ter mais 15 dias para começar. Meu, olha só que demais, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo outro. Eu escolho me abrir para a vida, essa transparência que vai ganhando a situação, porque ela tá densa, pesada, e ela vai ficando leve, ela vai ficando fluida, ela vai ficando gostosa. Gente, isso é transformar chumbo em ouro, né? Isso é a gente transformar um problema em oportunidade, né? Por isso, a pergunta que eu me faço nesse momento, uma pergunta que me ajuda muito, é se esse problema que eu tô vivendo fosse só uma experiência, tá? Então, ele não é algo que vai me dar uma dor de cabeça, algo que eu vou ter que resolver lá na frente, algo que vai atrasar meus planos, algo que eu vou ter que sentar e reescrever 25 e-mails, algo que blá, 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 blá. Se fosse simplesmente uma experiência, é um cenário, é algo que eu tô vivendo. O que será que eu aprenderia como lição nesse cenário? Né? E aí, gente, assim, né, para encerrar esse processo, assim, é a gratidão, né? Então, puta, legal, valeu. Deus, universo, energias, grande arquiteto, whatever. Gratidão por isso estar acontecendo, por me dar a oportunidade de eu aprender mais sobre mim mesma. Porque, assim, as coisas, elas só vão fazer sentido quando a gente se abre para sentir. E quando a vida dá uma rasteira, e agora a gente já está colocando entre aspas que a gente está vendo que não existem rasteiras, são só oportunidades, a vida dá uma rasteira, ela te faz sentir coisas. Se as coisas acontecem que nem a sua mente robozinho determinou que devem acontecer, você não se abre para sentir.
né? Você tá simplesmente no controle da situação e as coisas, elas... É o oposto do sentir, né? É o oposto do sentir. Você só sente, de fato, quando as coisas não dão certo. Aí é que você vê onde estão seus pontos fracos, aí é que você se confronta com a sua sombra, aí é que você vira e fala, cara, eu não sabia que eu tinha esse medo ainda com a opinião dos outros, porque eu vou mentir, eu não vou mentir pra vocês. Quando aconteceu essa situação da experiência, eu falei, puta merda, meu, que saco, caralho, bicho. Depois de falar 250 palavrões, que vocês podem ver que eu falo bastante, puta, meu, então, meu, e a galera que já se inscreveu na experiência há um puta tempo, será que eles vão desanimar? Meu, entrei totalmente na vibe do medo, né? Na vibe do medo, da escassez, da proteção. E aí, quando você faz esse exercício e você fala, meu, que legal, tipo, você vira e fala, cara, vai participar da experiência quem tiver que participar, vai fazer sentido para quem tiver que fazer sentido, vai ser transformador para quem tiver que ser transformador, e tá tudo bem, né? Entrar, exercitar isso, eu acho que é a gente voltar para o centro de uma forma muito rápida. E rápida assim, gente, isso tudo que eu tô falando para vocês, um dia demorou muito para eu fazer. Eu fiz isso em menos de 5 minutos, né? Eu fiz isso em menos de 5 minutos. Foi o tempo de eu falar, ouvir a mensagem que tinha dado tudo errado e que eu ia ter que atrasar e não sei o que, blá blá blá, blá, que não ia poder acontecer como eu queria. Foram menos de 5 minutos, né? Que eu consegui exercitar tudo isso. Então, conforme a gente vai exercitando e aprendendo novas habilidades, vai ficando cada vez mais fácil, né? Mas a gente precisa sair do status quo, né, que é a zona de conforto, de que as coisas não acontecem como eu gostaria, então isso é uma desgraça, isso é um saco, isso é uma bosta, né? E exercitando esses 5 passos, eu não gosto, 5 passos, hoje tudo é 5 passos, né? 5 passos para qualquer coisa, mas esses 5 momentos do meu processo de voltar pro meu centro, né? Eu acredito que faça diferença. Então, resgatando um pouco aí, né? Infinitas possibilidades, né? Quer dizer, existem infinitas possibilidades além daquilo que a minha mente está me dizendo que é para ser. A segunda coisa, senso de humor, né? Levar a vida com mais leveza, rir um pouco de si mesmo. O terceiro, confiança. Tudo segue de acordo com a perfeita ordem divina, né? Quarto, se lembrar que a mente mente, né? A mente é um dos nossos corpos, não é o principal. E o quinto segredo, o quinto passo, o quinto mistério, a quinta chave. Segredo não é porque nada disso é segredo. É se lembrar de que a experiência é tudo o que há. Tá? Eu tô vendo uma galera aí comentar aqui, eu evito olhar para os comentários para eu não me distrair aqui de olhar para vocês. Mas uma galera perguntando o que vai ser a experiência. Gente, ninguém sabe o que vai ser a experiência porque eu não falei. Você só coloca na sua agenda, você entra lá em aexperiencia.com.br, se cadastra. Não esquece, gente, que tem um passo no cadastramento, que depois que você tiver colocado seus dados, você precisa olhar a sua caixa de e-mails e talvez a sua caixa de spam para você confirmar que você quer fazer parte da experiência, porque a última coisa que a gente quer é ficar mandando e-mail para quem não vai abrir nossos e-mails. Então, você tem esse passo de confirmação. Se você não fez isso, procure um e-mail lá na sua caixa de mensagens ou se cadastre com outro e-mail que você possa fazer esse processo para você participar. Dia 6, às 20 horas, a experiência começa. E mais do que isso, eu não falo nada. Ana Paula, desperta, linda, tá falando, repete seu mantra. Tudo segue de acordo com a perfeita ordem divina. Vamos meditar, gente, para encerrar o nosso encontro de hoje? Procura aí uma posição confortável. Eu vou meditar junto com vocês. Eu espero que a internet não caia, porque eu vou tentar estar de olho fechado aqui. Então, vamos todo mundo tomando uma posição confortável. Busca aí uma posição em que você consiga ficar pelos próximos 10 minutinhos, uma posição em que você não seja perturbado, se tiver que tirar de perto o celular, tira para que você não seja incomodado nesse momento. O pessoal que está pedindo para deixar a live, gente, a live ela sempre fica disponível na fanpage depois disso, e eu vou também procurar, uma vez deu certo, uma vez deu errado, então tomara que da próxima vez dê certo, subir para o YouTube também, tá bom?
Então, fiquem tranquilos, quem chegou agora. Vamos aproveitar então esse momento para nossa meditação. Respira fundo, deixa os pés apoiados no chão, não cruza as pernas, não cruza os braços, a menos que você esteja sentado e que você queira se sentar na posição de indinho com as pernas cruzadas, não cruza as pernas. Apoia os pés no chão ou as costas na parede, a posição que for mais confortável. E leva atenção para a sua respiração, inspirando bem profundamente e soltando o ar pela boca. E levando atenção para a sua respiração, inspira mais uma vez e solta o ar pela boca. Na próxima inspiração, inspira bem fundo e na hora que você for soltar o ar, deixa que saia um som junto com a sua expiração, um som de... E inspira mais uma vez e repete o processo. Deixa que saia um som para que a sua energia que esteja bloqueada, a energia que esteja travada, saia com esse som. Mais uma vez, inspira fundo. E leva atenção para o seu corpo. Percebe como que o seu corpo está nesse momento. Se ele tem algum foco de tensão. E se tiver, só leva atenção para esse foco de tensão e na próxima inspiração e expiração, visualiza que é essa parte do seu corpo que está inspirando, expirando, enquanto pela sua boca sai mais uma vez o som de... E vai fazendo esse escaneamento do seu corpo, dos pés à cabeça, prestando atenção em pontos que você pode buscar um relaxamento ainda maior. E se a sua mente viajar, se você tiver pensamentos ou se qualquer coisa te distrair do momento presente, só com gentileza, sem brigar, sem resistência, leva o foco para a sua respiração. Respira e solta o ar fazendo... E quantas vezes for necessário, quantas vezes a sua mente te distrair, volta a atenção para a sua respiração e deixa sair um som pela sua boca. E sem tentar mudar nada, sem tentar mudar a forma como você está respirando, sem tentar fazer melhor, fazendo simplesmente o que você pode fazer nesse momento, com toda a sua visualização criativa. Eu quero que você imagine um rio à sua frente, um rio calmo, com uma pequena correnteza, cercado de grama por todos os lados. Um dia claro, com sol gostoso, um brilho tênue e uma temperatura agradável. E você anda até a margem desse rio, se senta na beira, coloca os seus pés dentro da água, sente a água fria, mas confortável. E toma algumas respirações profundas, relaxando o que tiver que relaxar, se visualizando nessa paisagem linda, calma e tranquila. E ainda com a sua visualização criativa, imagina você colocando a mão
dentro da água. Imagina a temperatura da água, imagina também um movimento que existe dessa água passando entre os seus dedos. E você percebendo que existe ali uma força, existe um ritmo próprio, existe um fluir da água entre os seus dedos, nas suas pernas, dentro da água. E você olha para o rio, de onde a água está vindo, e você vê que alguma coisa vem se aproximando cada vez mais, e quando você presta mais atenção, você vê que é uma folha. Uma folha exatamente do seu tamanho. Uma folha na qual você cabe perfeitamente deitado. Se visualiza esticando o seu braço para pegar essa folha, segurar com as suas mãos. Sente a textura dessa folha gostosa, uma temperatura agradável, uma consistência agradável. E nesse momento todo o seu coração ele se enche do desejo de sentar nessa folha e ir com a correnteza desse rio. E nesse momento é isso que você faz. Você senta na folha, se deita na folha e começa a ir com a correnteza do rio, calmo, tranquilo. Você olha para cima, vê o sol acima de você, as nuvens de algodão e sente como é a sensação de não resistência, de ir com a correnteza, de se permitir fluir com a vida. E busca em cima dessa folha uma posição confortável. Inspirando e expirando calmo e tranquilamente. E se entregando a um ritmo natural e perfeito. Inspira profundamente, solta o ar. Mais uma vez. Vai tomando contato com o seu corpo. Mexe seus dedinhos, do pé, da mão, mexe a língua dentro da sua boca, mexe os seus lábios. Faz qualquer movimento que seu corpo te peça, espreguiça. Quando você estiver se sentindo pronto, pode abrir os seus olhos. Todo mundo mais calmo aí? Eu vou me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Espero que tenha sido produtivo. Nos vemos muito em breve. Fiquem ligados, todas as novidades. Eu estou amando essa história de estar mais perto de vocês aqui fazendo essas lives. Pratiquem essa meditação quantas vezes vocês quiserem. Gratidão, gente!
Espero que vocês tenham uma ótima noite. Quem ainda não tiver inscrito na experiência, essa é a sua oportunidade de se inscrever. Despertos, gratidão por estarem aqui comigo. O pessoal tá todo mundo aí sorrindo muito, pessoal muito feliz, delícia. Quem sabe, né, gente? A gente não começa a fazer essas meditações online aí. Que bom. Gratidão pela presença de todos aqui. Eu amo muito todos vocês, conhecendo vocês pessoalmente ou não. São todos muito especiais para mim. E a gente se fala muito em breve. Um grande beijo e espero vê-los em breve. Boa noite.